Olá, seja bem-vindo! Recentemente, o governo federal lançou o programa Mais Médicos, que inclui a contratação de médicos estrangeiros para atuarem na atenção básica da rede pública de saúde. Os médicos estrangeiros só ocuparão as vagas que não forem preenchidas por médicos brasileiros. Cada médico selecionado receberá como salário cerca de R$10 mil, além de alimentação e moradia. No programa de hoje, nós discutiremos sobre contratação de médicos estrangeiros. Para debater sobre isso, trouxemos ao nosso programa o deputado estadual pelo PT, Dedé Teixeira, que é a favor da contratação de médicos estrangeiros, e o deputado estadual pelo PSDB, Fernando Hugo, que é contra essa contratação. Por que o senhor é a favor a essa contratação? Olha, não só a favor, mas o projeto que o governo federal enviou ao Congresso Nacional, que será debatido, é um projeto mais complexo do que a gente imagina, porque além de conclamar os médicos a ocupar espaço nas regiões mais carentes do Brasil. Olhe que nós temos um déficit de médicos no Brasil, considerando outros países, a realidade de outros países. E se for do ponto de vista regional, esses médicos estão concentrados nos grandes centros urbanos, ficando o interior, os rincões desse Brasil totalmente desassistidos por médico. O IPEA, numa recente pesquisa, concluiu que 60% dos problemas do SUS, do Sistema Único de Saúde brasileiro, é falta de médico. Então, a medida é importante, apesar de que deva ser discutida, deva ser aprimorada, e o Congresso, que é uma casa legislativa, vai fazer isso no momento certo. Portanto, é fundamental que a gente traga. E se não, os médicos brasileiros não tiverem, porque há um déficit, se não tiver médico brasileiro, que a gente traga o brasileiro que se formou fora e também que a gente dê espaço para que o médico estrangeiro de países que têm concentração de médicos e que, portanto, pode vir dar uma contribuição importante nesse processo. E por que o senhor é contra a contratação de médicos estrangeiros? Porque essa proposta do governo é completamente desprovida de qualquer passo positivo para que se tenha uma saúde pública de qualidade. Ora, meus amigos, vejamos que contratar médicos do estrangeiro, pessoas que não conhecem a língua portuguesa desse país continental, nem ao menos os ditames regionais do Norte, do Nordeste, do Sul. Modos, formas de uma proposição assodada vinda de um ministério que tenta urgentemente tapar o sol com a peneira, trazendo médicos para uma população de profissionais de medicina que temos hoje, superior a 370 mil profissionais. Concordo, existe a concentração de médicos nas grandes cidades. Porém, no dia em que o governo federal criar a carreira de médico de Estado, propiciando a que os profissionais assentem-se na região norte, no centro-oeste, no nordeste, no sul ou no sudeste, em rincões distantes e ou na periferia das grandes cidades, certos que terão um bom salário, cientes que no evoluir do tempo terão uma ascensão profissional e quando aposentarem-se terão uma aposentadoria digna, não haverá mais problema de assentamento de médicos nessas regiões. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre a revalidação dos médicos estrangeiros. Não saia daí, a gente volta já. No programa de hoje, nós estamos discutindo sobre a contratação de médicos estrangeiros. Debatendo sobre isso, trouxemos ao nosso programa o deputado estadual pelo PT, Dedé Teixeira, que é a favor da contratação de médicos estrangeiros, e o deputado estadual pelo PSDB, Fernando Hugo, que é contra essa contratação. Alguns prefeitos se reuniram falando que nas suas cidades eles simplesmente não recebem médicos nenhum, né? Eu gostaria de saber se, na opinião dos senhores, essa contratação de médicos estrangeiros pode resolver essa situação ou não? Eu volto a insistir fortemente de que o cerne do projeto não é trazer médico estrangeiro, entenda. Foi aberto o processo de inscrição dessas equipes e muito poucos estrangeiros se inscreveram. Importante
esclarecer a isso, sociedade isso. O que nós queremos é corrigir uma injustiça enorme. Nós temos carência de médico no Brasil, apesar do Fernando Hugo ter dito aí, nós temos mais de 340 mil profissionais em todo o Brasil, 370 mil profissionais em todo o Brasil, certo? Mas há uma carência. E vai aumentar essa carência porque está se construindo UPAs, está se construindo unidade básica de saúde, um programa nacional equipando a atenção básica de saúde, mas também o pronto atendimento, como são as UPAs, e é uma realidade no Ceará e em todas as regiões do Brasil. Então há uma carência de médicos. O que acontece? Atraídos, tá certo? Pelos grandes centros urbanos, os médicos preferem ficar aqui. Vão para a residência, se especializam em alguma atividade, que é importante ter especialista, mas conhecer a pessoa, entender a saúde como um todo, só existe se houver uma obrigatoriedade, que aconteceu no Reino Unido, na Inglaterra, que acontece em outros países. Vou dar aqui um outro elemento que o Fernando Hugo com certeza conhece. Nos Estados Unidos, 25% dos médicos são estrangeiros. Na Inglaterra, 40% são médicos estrangeiros. No Canadá, 22%. E aí vai a Austrália, 17%. Aqui, menos de 1% são de médicos estrangeiros. O que nós precisamos entender é que o Brasil é um país continental. E que hoje, eu vi depoimento de prefeitos lá em Brasília, na marcha de prefeito, oferece 30 mil reais para um médico na região amazônica e não tem quem vá, tá certo? Exatamente por conta dessa forma, na minha opinião, errada de se constituir, tá certo? Para que a saúde pública seja exercida. Não se admite que um curso oferecido pelas universidades públicas não tenha obrigatoriedade como tem em outros países, para que o médico possa se formar na inteiridade. E aí, se ele quiser se especializar, que é natural que muitos possam ir para uma especialização, cardiologia, ginecologia, etc., possa se especializar, mas ele tem que conhecer o ser humano como um todo. Não se faz saúde pública de qualidade só com médico. O SUS, para funcionar bem, ele precisa de uma noiva que lhe ofereça para um belo casamento com o doutor médico toda uma estrutura de material, de medicamentos, de condições de se fazer procedimentos. Olhe bem uma coisa, lá na Amazônia paga-se, e não é só de agora, de há muito e muito tempo, 30 mil, 25 mil, 20 mil reais. Real e verdadeiramente, alguns profissionais recém-formados vão para o universo verde que é a Amazônia e voltam pela falta de condição completa de oferecer minimamente coisas que ele aprendeu na faculdade e que não pode pôr em prática por falta completa de condições de se propiciar atendimento e se ofertar saúde de qualidade. O doutor, a doutora que forem para estes municípios longínquos do Brasil, certa e seguramente, podem ir até gulosamente ao ver aquele montante de dinheiro ali destinado. Mas a vontade de fazer medicina de qualidade fará com que, em breve, eles voltem. E isso aí o Dedé já deu o exemplo da Amazônia. E é verdade. Não se fica num canto em que você não pode exercitar a sua profissão. Principalmente uma profissão extremamente complicada de ser exercida, que precisa amor, carinho e condição. Mas será que a formação médica desses profissionais estrangeiros garantem um tratamento seguro para os pacientes brasileiros? Confira agora na matéria. Segundo o professor de medicina da Universidade Federal do Ceará, doutor Francisco Monteiro, o diagnóstico desses médicos não são tão confiáveis. E o problema não é a falta de profissionais, e sim boas condições de trabalho. Eles não têm nenhuma formação sanitária e de infectologia com relação às doenças que são comuns aqui do Brasil. Eles não têm a intimidade com os nossos hábitos, com a nossa cultura, né? Isso é o menos grave. O mais grave realmente é o âmago dessa pergunta. Qual é a qualificação desses médicos, né? E esses médicos vão atender as pessoas mais pobres. E quando eles cometerem eventuais erros e deslizes, quem vai avaliar e quem vai julgar esses médicos? Está se colocando essa questão do médico como o bode expiatório da questão. Todos nós sabemos
que o problema de saúde no Brasil, que é extremamente grave, extrapolou qualquer limite de tolerância, daí que vem o clamor da população nas ruas, é a intolerância do povo com a situação de atendimento médico que nós vivemos. Quem lida com a saúde pública, como eu lido nos ambulatórios, aqui em Fortaleza, eu tenho fila de pacientes no meu ambulatório com diagnóstico de câncer sem ser tratado. E não é por falta de médico, é por falta de estrutura, por falta de vagas no centro cirúrgico, por falta de leitos. O senhor não acha que seria melhor trabalhar na qualificação da medicina desses locais que os médicos não vão? Esse problema, rapaz, é um problema que a gente vai morrer de discutir. Eu sei que o financiamento da saúde é uma coisa essencial, mas, Fernando, Hugo, é importante ressaltar, sem politizar também o debate. Ao longo desses anos, desde que foram negada a CPMF, o Brasil perdeu 350 bilhões de reais de recursos que iriam para a saúde. Foi negada, foi boicotada pela oposição. Então, 350 bilhões de reais ao longo desses anos, de 2007 para cá, é muito recurso que está faltando. É verdade, precisa ser discutido que nós somos a favor dos 10% para a saúde, da receita bruta. Eu acho que é uma luta que os médicos, que os profissionais, que todos nós políticos e que a sociedade no modo geral tem que enfrentar. Outra coisa importante, e eu vou dar um conhecimento de causa para tirar a discriminação, o preconceito que está se gerando nessa discussão, pessoal, que eu acho importante discutir. Eu fui prefeito de Capuí. Enfrentei o Conselho Regional de Medicina e levei 3 médicos cubanos para lá, nos anos 90, como prefeito. E a nossa saúde melhorou sistematicamente, porque é outra visão. É uma visão de médico da família, da qual foi criado. O Programa Saúde da Família foi criado em Cuba. Então, eu tive esses 3 profissionais, fiquei lá mais de 3 anos com ele, até o CRM expulsá-los, através de uma ação judicial, como aconteceu em Tocantins. O estado de Tocantins, alguns anos atrás, trouxe médicos cubanos, 60 médicos cubanos para Tocantins, que melhorou consideravelmente a atenção básica de saúde no interior. 60% dos problemas do SUS é falta de médico, porque ele é essencial na base para evitar que a gente lote os hospitais. A gente sabe quando um PSF funciona plenamente, nós reduzimos em mais de 60% eu chamava de ambulocentral. Eu já esqueci até o nome, mas usar a ambulância como parâmetro para chegar, atender o paciente, jogar na ambulância e jogar para Fortaleza. Chega aqui o sistema secundário e terciário, que é o maior problema nosso, é as filas de exames, são as filas de cirurgia. Esse é o principal problema nosso, tá certo? E que a gente precisa enfrentar. Se nós tivermos uma atenção básica, eficiente, com profissionais lá na ponta, nós evitaremos muito, porque grande parte desses pacientes são atendidos ali, porque são coisas pequenas. Como a gente não tem esse atendimento, lotam os pequenos hospitais municipais e, consequentemente, os grandes centros de saúde instalados principalmente na capital. A solução da saúde é investimento. Ai, tirou-se a CPMF? Tirou-se sim, e foi pela vontade do povo, na pressão do Senado. As estruturas político-partidárias de sustentação do governo votaram contra. Sem dúvida alguma, tem métodos e maneiras administrativas diminuindo o número de 39 ministérios. Dá nisso tudo um corte de gastos do governo que podem ser investidos na saúde pública. Far-se-ia com isso uma maneira diferente de se ter o SUS fazendo todo esse atendimento global. Aliás, o SUS, que foi imaginado em 1988 e posto a valer, posto a vigir em 1990, no papel ele é o documento de saúde pública melhor do mundo. Falta apenas recursos para bancar esse funcionamento. Sem os recursos devidos, uma população de 150 milhões de habitantes, que é aproximadamente o que o SUS cobre, não pode ter saúde de qualidade. Saúde pública de qualidade, para se ter, é preciso se investir, é preciso dinheiro. Sem isso, não há milagre de forma alguma. Eu sou obrigado a Não, pode falar. Colaborar e concordar com o deputado Olha Fernando aí, o Dedé já está quando ele fala na questão do financiamento. Sem financiamento, nós não vamos aperfeiçoar o melhor sistema único de saúde do mundo. Isso é fato. Agora que falta médicos, você
corrigir essa distorção geográfica que é séria, porque não se admite que um município não possa ter um profissional. Tem 3.500 municípios que aderiram ao Mais Médico, deputado Fernando Hugo. Isso prova da carência de médico que nós temos no interior do Brasil para atender a população, certo? A história da saúde secundária, terciária, é um gargalho. Nós temos filas imensas, incapazes de você resolver, que é preciso resolver, tá certo? Com mais determinação de todos, governos, estadual, municipal, governo federal, dos profissionais da área, das instituições filantrópicas que militam e que exercem atividade de saúde remunerada pelo SUS, tantas outras coisas precisam ser feitas. Agora, não me venham com um papo de dizer que a proposta do governo é uma proposta indecorosa, porque não é. Ela é uma tentativa de abrir o debate na sociedade e no Congresso Nacional, que é a casa do povo, senadores e deputados são eleitos pelo povo, de fazer uma discussão. Agora, que nós queremos que os médicos vão atender a população do interior, nós queremos sim. Esse sim que é o maior problema da saúde pública no Brasil, atestado na pesquisa do IPEA. Falta médico no interior. Isso faltando médico, aí as mazelas de saúde são bem maiores. Olhem, não é somente com médico que se faz saúde pública. Já disse eu aqui, torno a repetir. Essa proposta da criação da carreira de Estado para o profissional médico, semelhando-se à carreira de promotores, à carreira de procuradores, à carreira de juízes, à carreira de engenheiro, que existe a carreira de engenheiro de Estado, a carreira de advogados de Estado, é uma forma que serviria como atrativo. Porque o rapaz termina aqui a faculdade, ele dispõe-se a ir trabalhar no interior, ciente de que terá uma ascensão profissional. Ele não vai trabalhar 1, 5, 10, 15 anos e depois mudou um prefeito, dá um pé na bunda dele e ele vai embora, certo, não. Tem que corrigir isso. Carreira Concordo. adquirida por concurso público é segurança para você, Bruna, é segurança para todos nós. Seria o maior de todos os passos. Faz 3 anos que essa matéria foi entregue, faz 2 anos e alguns meses que a matéria foi entregue na mão da presidente Dilma pelo doutor Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina. Nunca se atentou para isso. Agora se vem com a proposta urgentíssima para tentar é por um período, recuperar de 5 anos. Sem carreira profissional não vai. E eu vou finalizar lhe dizendo uma coisa, Dedé, que você não sabe. Mas não sabe nem porque é ignorante, então que você estuda, lê, Culte é um dos deputados mais brilhantes da Assembleia. Escutem o que eu vou dizer. Tu sabe quanto é que custa um plantão de 24 horas para um médico sair de Fortaleza e dar um plantão na UTI de Sobral, do Hospital Regional? R$6.000. Eu quase caía para trás. 6 mil. 6 mil. Por quê? Porque não tem profissional que vá morar lá, porque não tem. Tem que levar de avião, absurdo. Porque não tem quem Eu tenho que obrigar, rapaz. Porque não tem quem vá trabalhar lá, Dedé, para ganhar o que é pago pelo médico, sem ter uma carreira, sem ter uma profissão de ascensão funcional. É o grande problema. E além de tudo, no contraponto disso, para ele não ficar ali rindo, igual a noiva em lua de mel, eu vou lhes dizer uma coisa. Aqui, e o médico na capital tem carreira, tem tá tendo problema, sabe como? De posto de saúde que tem médico, não tem remédio, tem posto de saúde em Fortaleza, eu não quero politizar o debate. Não, na periferia é a mesma coisa. Eu tinha, meu povo. Sim, na periferia não querem também não. Outros que não tinham nem água de boa qualidade. São essas coisas que obrigam a dizer. Sem investir em saúde pública, não se colherá aquilo que o SUS propõe, que é dar serviço de alta qualidade. Peço licença agora rapidinho para os senhores. O que será que a população está pensando em relação à contratação de médicos estrangeiros? Confira agora na matéria. Você acha que solucionaria trazer médicos de outros países? Nenhum, tem que ser os daqui mesmo, né? Do Brasil. Só porque é do estrangeiro não tem como melhorar nada. O que a senhora acha do serviço de saúde? Não é bom não. Deveria pagar melhor os médicos que aqui estão. Por quê? Porque os médicos daqui são mal remunerados e eles é que tem que ficar para atender o povo daqui, não de fora. E para começar, eu não vou nem entender a linguagem. Não é só exatamente a quantidade de médicos. Acho que existe o problema da estrutura que é dada aos médicos no interior dos estados, nessas cidades menores, que é exatamente
onde faltam mais médicos. Eu sinto uma doença, vou dizer para ele sabe lá o que eu estou dizendo para ele, eu não estou achando de acordo não. Deputado, muitas pessoas reclamam que o idioma que os médicos de fora que vão vir para cá vão falar pode dificultar. O senhor concorda com isso, que pode dificultar para as pessoas entenderem o que os médicos estão falando ou os médicos entenderem o que os pacientes estão relatando? Olha, eu não concordo não. Eu vou repetir o dado. Lá na Inglaterra, 40% dos médicos que militam, que exercem sua profissão, são estrangeiros, tá certo? Nos Estados Unidos, 25%. Inclusive, muitos brasileiros vão para lá. O programa Brasil Sem Fronteira está levando 200 mil estudantes brasileiros para as universidades, maiores universidades do mundo, em outros países. Então, hoje a globalização, as mídias sociais, isso ajuda o profissional. A maioria desses profissionais, de medicina principalmente, são até obrigados, quase que obrigados a saber ler, escrever, saber ler um livro de inglês. Eu acho que isso... Então, eu não concordo. Eu acho que isso não é o problema. Até porque, atraídos por esse projeto do governo federal, que não é atrativo, só 1,7 mil pessoas, pouca gente se inscreveu. É de profissionais de Portugal, que eu saiba, fala português. Lá tem 4 médicos para 1.000 habitantes, aqui são 1,8. Portugal passa por uma crise econômica séria. Espanha é o espanhol, enrolado, a gente sabe, né? É difícil de entender, mas que essas pessoas se adaptam. Eu me lembro dos cubanos lá em Capuí, lá em Sobral, que não tiveram dificuldade. Eu não estou brincando não, as pessoas, o médico que se formou, está na universidade, quer dizer, compreende e aprende rapidamente o portunhol, não tem problema, o Papa falou português aqui melhor do que muitos brasileiros na vinda ao Rio de Janeiro. Então, eu não vejo esse o problema, tá certo? Até porque o objetivo não é trazer por trazer, como às vezes tentaram politizar o debate, dizendo que ele estava trazendo, eu vi esse comentário, a presidente Dilma queria trazer os militantes comunistas de Cuba para vir para cá. Eu acho um absurdo isso aí. O que nós temos que resolver é botar médico para o povo, nas periferias das grandes cidades, que não tem, nas cidades do interior, no Amazonas, no Pantanal, no sertão do Nordeste. Não tem, pessoal. Não tem profissional. O Dedé tá pensando que o povo brasileiro e o cearense é doido. Olhem bem os senhores, essa quantidade imensa de médicos que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, são profissionais que formam-se no Brasil, passam em provas de pós-graduação e lá dedicam-se durante 5 anos numa residência médica. O cara não chega lá, meu povo, e vai para o campo trabalhar, não. Não pegam sequer numa pinça de cirurgia antes de 3 anos. Essa lorota, não que ele seja loroteiro, mas ele ouviu o galo cantar e trouxe para cá, não é verdade. Podem perguntar a profissionais que já foram e trabalham lá, que a história é diferente. Segundo, eu volto a bater na tecla de importância maior. Não se pode querer fazer saúde pública com um médico sentado num birô, com estetoscópio no pescoço. Alguns cantos nem estetoscópio tem. Este profissional não faz saúde pública só. Se ele pedir um hemograma, não tem laboratório para fazer. Se ele pedir um ultrassom, tem gente que não sabe nem o que é. E por aí vão as dificuldades aparecendo. A única solução, lógica certa e correta, é o ordenamento de que aumentassem a cota orçamentária para a saúde. Eu finalizo, Bruna, dizendo do prazer que tenho estar aqui com vocês e posto-me sempre a defender. Saúde pública feita naquilo que o SUS esquematiza, propõe e que legalmente está lá proposto, é a saúde de primeiro mundo sonhada por todos nós. Não existe em canto nenhum do mundo uma proposta de saúde pública igual a que o Sistema Único de Saúde, criado em 1990 no Brasil, botou no papel. Infelizmente, não funciona pelo fato de que os recursos destinados a termos uma saúde de qualidade são muito inferiores. Meu povo, faz 15 anos aproximadamente, que o SUS não reajusta, não readequa os atos médicos, as consultas médicas e os procedimentos médicos. Um profissional cirurgião para fazer, por exemplo, uma cirurgia de apendicite, se não operar hoje, o paciente morre amanhã, ele ganha R$100,
se muito for. É uma vergonha e isso precisa ser reajustado. Para se ter saúde de qualidade, tem que ter dinheiro. O país arrecada muito, mas fornece migalhas para a saúde pública. Mas eu sou obrigado a, mais uma vez, concordar em parte com o depoimento do nosso deputado Fernando Hugo nessa questão, tá certo? Que precisa mudar muito. Agora, eu quero dizer, sim, muito claramente, esse projeto gerou polêmica, é verdade, é polêmico, mobilizou a sociedade médica no Brasil inteiro. Isso já provocou uma coisa importante. Nós precisamos discutir as questões da saúde no Brasil, deputado Fernando Hugo. Seja os governos, tá certo, com suas obrigações. Hoje o município é obrigado a gastar 15% mínimo. O Estado não tem obrigação nenhuma do percentual. E o governo federal gasta muito pouco com saúde. Quero concordar com ele aqui. Porque não é o governo que está de plantão. Os governos, de um modo geral, gastaram muito pouco em saúde. Essa que é a verdade. Precisamos readequar, realinhar essa discussão, até porque o grande problema do Brasil hoje, se você pode apontar, tá certo, numa pesquisa nacional, é segurança e é saúde. Então, acho que é uma coisa importante, porque o financiamento, com certeza, é o grande problema da saúde pública no Brasil e do SUS, que precisa ser fortalecido. Pronto, mas é o financiamento. Rodou igual a gata. Mas é o financiamento que não é mérito. Proponha um financiamento digno da saúde pública. Que não é mérito nem desmérito do governo do plantão. Até porque o PSDB governou o Brasil há 10 anos atrás e não foi para ferida. Então nós não estamos aqui falando de quem está de plantão. O debate, você vê. E não tá, Começou a politizar. Eu não politizei o debate. Eu cheguei até a dizer que faz 15 anos. Mas eu estou concordando com Vossa Excelência, deputado. Os procedimentos e consultas. Agora, estou dizendo que nenhum enfrentou é que de repente o procedimento. Nenhum enfrentou. Nem o governo do PT, nem o Fernando Henrique enfrentou o debate do reajuste das questões do procedimento, do que é pago aos hospitais que prestam serviço, etc. Esse é um grande problema e que precisa ser melhorado, precisa ser resolvido e que precisa, para isso, mais financiamento. Não sai daí, a gente volta já. No programa de hoje, nós discutimos sobre contratação de médicos estrangeiros. Nós abrimos agora espaço para as considerações finais dos nossos debatedores. Bem, eu acho nesse debate que eu considero ser extremamente importante, que a gente possa perceber o grau de seriedade do debate que nós estamos discutindo aqui. É real, tá certo, que os governos, seja o federal, estadual e municipal, precisam, tá certo, de mais recursos para investimento em saúde. É verdade que precisa de uma série de questões importantes. Está no momento de que esse programa ele abre um debate extremamente importante no Brasil e que acho que a presidente Dilma, corretamente, baseado em experiência de outros países, tenta implementar uma ideia. É uma ideia para o debate, que ela não é ditadora, tá certo? É uma ideia para o debate, onde o Congresso, onde os profissionais de saúde, na sua diversa manifestação, estão colocando para que a gente possa aperfeiçoar um projeto para melhorar a saúde pública. E aí sim, o povo brasileiro, principalmente do interior, do Amazonas, do semiárido, do sertão nordestino, do Pantanal, da periferia das grandes cidades, que são muita gente aqui em Fortaleza, que não tem acesso à saúde, possam sim ter saúde, ter médico e para isso tem que ter mais financiamento. Torno a dizer, parabenizar por esse espaço, esse momento em que eu e o Dedé trocamos aqui diversos pontos, alguns muito sem comuns, mas especificamente em relação a esse momento atual, divergente por excelência. Até porque, embora o Dedé tenha eivado nossa conversa em várias ocasiões da democracia, de que o debate vem aí, já estão cadastrando os médicos. Então, se tem democracia, já se está apostando a cadastrar para a contratação de médicos. O que é certo é que existe em todos nós uma vontade imensa, um desejo enorme de se ter para nossos filhos e netos
uma saúde pública tal qual aquela planejada durante o evoluir de nossa adultice jovem e já agora, quando nós na Assembleia, quase que diariamente, debatemos sobre as formas e mecanismos de se ter saúde pública de qualidade. Não esqueçam de uma coisa, para a saúde poder fluir dentro daquilo que o SUS oferta, precisa de recursos. E esse é o ponto maior. Nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos debatedores. Muito obrigada. E você aí de casa, já definiu? É contra ou a favor a contratação de médicos estrangeiros? Muito obrigada também pela sua companhia e até o próximo programa.